Então escolha. Os Enamorados fala de romance? Sim. Mas ele fala sobre escolher. Então, sobre pessoas que escolhem estar ali. Olá, Virgem! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Mandrisa e esse é o Mandrisa Tarô. Para essa semana, o que a gente vai ver aqui na mesa é sobre romance, amor. Tudo que for necessário para você saber, para trazer direcionamento e clarificação para os seus caminhos, é o que eu vou falar para vocês aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações no sininho. Assim você não perde nada do que eu for trazer aqui. E também já deixa o seu like para ajudar a crescer a comunidade. Lembrando, se a energia não ressoar, solta para o universo que tá tudo bem e assiste os outros signos fortes no seu mapa, como Lua, Ascendente, Vênus, tá bom? Minha agenda de leituras está aberta. Inclusive, eu tenho um site agora, eu tô bem chique, olha só. Na descrição desse vídeo tem o site. Lá você encontra todas as informações sobre como agendar, os valores, como é feito todo o processo, tá bom? Sem mais delongas, bora lá? Então, Virgem, como que vai funcionar? Para a leitura de agora, eu vou usar 4 baralhos. 2 de tarô e 2 de oráculo, tá bom? O primeiro de oráculo que a gente vai usar vai ser esse daqui, ó. Prisma Oracle. Gosto muito da energia dele. Aí, o primeiro de tarô... Inclusive, gente, provavelmente saia barulho de cachorro, às vezes de avião, porque eu me mudei recentemente. Inclusive, até por isso que eu demorei um pouco para continuar postando os vídeos, por causa da mudança e tudo mais. E aí, onde eu tô morando agora, tem muito cachorro em volta. E aí, né, gata, eu não tenho controle sobre os cachorros do vizinho. Eu tô usando um microfone que, teoricamente, é para ele conseguir diminuir o ruído do barulho externo. Mas caso sair, vocês me avisam no comentário que daí depois eu vou pensando como melhorar a qualidade do vídeo, tá? O primeiro deck de tarô, deck baralho é a mesma coisa, tá, gente? Que eu vou usar é esse daqui. Mystic Mondays. Adoro. O outro de confirmação para esse do tarô, porque eu gosto de fazer confirmação, exatamente para trazer a leitura o mais completa possível para vocês, é o Black Tarot. Eu acho lindíssimas as artes desse baralho. E aí, por fim, para a gente arrematar e fechar toda a leitura aqui, o que a gente vai usar o último oráculo, Rainbow Branch Skull, que é lindíssimo também. Então vamos lá, Virgem, vamos pegar as 3 cartinhas da energia inicial, tudo que você precisa saber quanto à questão de romance, tudo que é necessário ser clarificado aqui para a Virgem, por favor. Lembrando que eu já embaralhei bastante esses baralhos, tá, galera? Vamos lá. Para a Virgem, o que a gente tem? Primeira carta, morte. Mas calma, não se desespera. Às vezes a gente está falando só de uma transmutação. Parada. E depois a gente tem rejeição. Bom, então aqui, Virgem, a gente consegue perceber que dentro de uma relação, ou dentro da sua área amorosa, tá? Porque, de novo, gente, adapta a sua realidade, tá? Então você pode ser uma pessoa solteira, alguém que tá conhecendo uma pessoa, que tá num relacionamento mais sério, que tá em triângulo amoroso, enfim, você sempre vai adaptando o que eu vou falando aqui de acordo com a sua realidade, tá? Então aqui, com a carta da morte, da parada e da rejeição, a gente consegue perceber o quê? Que alguma coisa morreu. E aí, às vezes, pode ser até certos padrões e formas como você vinha se relacionando no campo amoroso dentro da sua vida, né? Ou uma relação, alguma conexão que você tinha que miou, não deu certo. E aí, inclusive, essa parada veio através de uma rejeição. Pode ser porque você rejeitou, porque da forma como estava não estava legal, e aí você olhou e falou assim, não, chega, não quero isso daqui. Como pode ser que você foi rejeitada, né? Seja como for, alguma coisa estava travada e não estava funcionando. Essa é a energia inicial. Mas vamos aprofundar aqui com o Mystic Mondays. Então, o primeiro deck de tarô aqui, vamos tentar entender melhor o que é essa energia inicial da morte, da parada e da rejeição. Às vezes a gente precisa parar, analisar melhor, entender porque certas coisas acabaram, sabe? Entender onde a gente está sendo rejeitada. Porque às vezes a gente tenta entregar o melhor da gente para um outro, para dentro de uma relação, que no final não sabe ser bem acolhido, não sabe ser celebrado, né? Mas enfim, vamos lá. Primeira carta que a gente tem, o Eremita. Inclusive, é a carta de vocês, é Virgem?
Olha só, bem significativo. Arcano maior, inclusive. Depois, o dependurado, outro arcano maior. Na sequência, a gente tem 2 de copas, que fala sobre reciprocidade. E aí já tem um pouco a ver do que eu estava falando ali do início da energia, né? As de ouros, muito bom. O louco. Nossa, quanto arcano maior, Virgem! Oito de ouros, também está relacionado com vocês. E fundo do deck, que eu gosto de ver fundo do deck, 5 de paus, que fala de disputa, competição. Vamos já clarificar, que eu gosto de clarificar. Antes, deixa eu só ajeitar aqui as cartinhas, porque eu não gosto da minha mesa bagunçada. Então, vamos clarificar, por favor, as cartas que estão na mesa. O eremita, o dependurado, 2 de copas, as de ouros, o louco, 8 de ouros e 5 de paus. Nossa, que travado que tá. Geralmente eu consigo fazer isso daqui melhor. A energia tá travada, ó. Vamos lá. Clarifica, confirma e ou expande, por favor, essas cartas. Embaixo do eremita a gente tem 10 de paus. O que faz todo sentido, inclusive, né? Embaixo do dependurado, o mago. Muito bonito, inclusive. Embaixo do 2 de copas, o imperador. Embaixo do as de ouros, os enamorados. E tá na diagonal do 2 de copas. Embaixo do louco, 4 de paus. Embaixo do 8 de ouros, cavaleiro de copas. Gosto, gostei, achei legal. E embaixo do 5 de paus, no fundo do deck, a gente tem a alta sacerdotisa. Virgem, vamos lá então. Ó, relembrando a energia inicial da morte, parada e rejeição. Então, é provável que alguma coisa findou, alguma coisa morreu, assim, sabe? Tipo, acabou. E aí, nisso, vocês se viram numa posição de parar. E isso é muito virgem, é muito a energia de vocês, né? E analisar as coisas. Porque, assim, no modo geral, as pessoas têm a ideia de que virgem é só aquele que é muito voltado para a organização. Ah, gosta de tudo ajeitadinho e tal. Mas isso se dá por quê? Vocês são do elemento terra. E terra a gente está pensando exatamente numa prosperidade, numa construção de algo sólido, de algo que vai perdurar. Então vocês têm uma energia muito forte de olhar para as coisas e pensar na organização, não porque vocês são chatos da organização, mas porque vocês estão considerando os possíveis efeitos disso, né? Então, a partir dessa morte, então, o que quer que tenha acabado, que tenha findado, vocês então pararam e vocês estão olhando exatamente para esses sentimentos de rejeição, que pode ter sido causado por conta dessa finalização desse relacionamento, tá? Ou, enfim, desse contato que você estava tendo com a pessoa com quem você estava se relacionando. Tanto que a primeira carta que a gente tem, o eremita, que é a carta de vocês. E o eremita, ele fala muito sobre o quê? A gente olhar para si, a gente voltar a nossa energia para dentro de nós. Ou seja, olha que bonita aqui. Eu digo que pode parecer que a figura feminina que ela tá olhando ou para uma janela ou até para um espelho. Eu acho que ambas as possibilidades são possíveis. No sentido de que, primeiro, ela tá sozinha, ela não tá cercada de ninguém, ela tá dentro de um quarto, de um cômodo, e ela tá fazendo esse processo de autorreflexão, de olhada interna, sabe? E eu acho que isso ressoa muito com essa questão da parada, principalmente porque embaixo do eremita a gente tem o quê? 10 de paus, que fala de uma sobrecarga, que fala de um cansaço. Então pode ser que essa relação onde você estava e que no final acabou, e pelo motivo que foi, que daí você sabe qual é, isso te trouxe uma sobrecarga muito grande, você está cansado, cansada, sabe? E aí, por isso, essa necessidade de olhar internamente, de reestruturar, entende? De entender esse processo, que é essa questão da parada. Bem conectada aqui. E a partir desse olhar interno, considerando então isso que está sobrecarregado, então provavelmente todas as coisas que você tentou fazer, o quanto você tentou fazer com que nutrisse, que fluísse e tudo mais, você se vê um pouco nessa energia do dependurado.
que é o dependurado? Ele tá preso, e aí, quando a gente pensa nessa questão de preso, a gente pensa assim, eu não tenho movimento, eu não consigo me movimentar, eu não consigo, enfim, fazer alguma coisa. Só que o lado positivo do dependurado é exatamente o quê? Como ele tá preso de uma forma não convencional, então ele tá de cabeça para baixo, isso quer dizer que você tem a possibilidade, mesmo que você se sinta estagnada ou estagnado nesse momento com relação à sua área amorosa, você tem a possibilidade de olhar para isso tudo sob uma outra perspectiva. E isso ao lado, e pensando que são 2 arcanos maiores, tá? E isso ao lado do eremita é muito significativo. Então, esse tempo de introspecção, de você voltar a energia para si, de se olhar, entender o que te cansou, o que te sobrecarregou, o que às vezes traz, inclusive, essa sensação de rejeição, assim, sabe? De não encaixar. Será que necessariamente é sobre você? Será que o problema está em você? Entende? Ou às vezes está num outro que não sabe reconhecer. A gente tem que tomar cuidado para não ficar balizando os nossos valores pelo olhar do outro, tá? E isso é possível quando você consegue olhar para as coisas de uma perspectiva diferente, que é a questão do dependurado. E olha que bonito, embaixo dele eu tenho um mago. O que é um mago? A possibilidade de manifestar aquilo que eu quero. É como se eu tivesse os 4 naipes em cima da mesa. Eu tenho paus, eu tenho espadas, eu tenho copas, eu tenho ouros. E eu consigo manifestar aquilo que eu quero. Um lado negativo é que nesse de manifestar, eu tenho tudo que é necessário para poder manifestar o que eu quero, eu às vezes acabo manipulando a situação para ficar a meu favor. Então tome cuidado com pessoas que são assim, tá? Mas nesse caso aqui, considerando a conjunção das cartas, eu acredito que é muito assim. Quando você conseguir, nesse movimento de olhar internamente para si com o eremita, e perceber que você consegue olhar as coisas agora de uma outra perspectiva, pelo que você vivenciou, com a questão do dependurado, você vai se reconhecer melhor no sentido de o que me sobrecarregou para eu ter que dar essa parada, sabe? O que atravessou os meus limites. Porque aí sim você vai ser capaz de manifestar aquilo que está ressoando melhor com a sua energia, com o que faz sentido a você, para você, com você, tá? Tanto que depois a gente tem o quê? 2 de copas. 2 de copas, a gente está falando sobre reciprocidade. Percebe como as figuras aqui, elas estão colocadas em cores diferentes. Então, o 2 de copas, ele vai falar que apesar da gente, às vezes, se envolver com pessoas que são opostas a nós, ou seja, eu posso me envolver com uma pessoa que tem gostos diferentes. A gente tem similaridades, mas... E natural, né, gente? A gente se envolve com pessoas que vão ter gostos diferentes. Algumas, às vezes, com gostos mais diferentes do que outras. Mas a questão é, as duas ainda estão aqui. E há uma troca, há uma sincronicidade. Tá vendo a forma como elas estão posicionadas? Igual. A troca tá sendo igual. E quando eu digo troca igual, gente, não quer dizer necessariamente 50-50 para cada um, tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque reciprocidade tem a ver com a troca fazer sentido de acordo com o momento. Porque a vida, ela não é preto no branco, né? Ela não é tão simples. Então, vamos dizer assim, eu moro com alguém, um sinal hipotético. E aí, no meu trabalho, eu tô muito sobrecarregada. Eu tô passando por uma fase de reestruturação da empresa, e aí agora eu tô com muita demanda, e aí eu moro junto com alguém e eu não tô conseguindo entregar as coisas dentro de casa. E aí o meu parceiro ou minha parceira olha para isso e fala assim, putz, a Mandrisa tá muito sobrecarregada agora, ela não tá conseguindo dividir as tarefas de casa, mas eu tô mais de boa no trabalho. E eu entendo que isso que ela está passando pode até gerar uma bonificação, ou às vezes uma promoção, alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aliviar o lado dela na questão do cuidado da casa, porque ela está muito sobrecarregada com o trabalho. Então, eu vou fazer mais atividades dentro de casa do que ela. Não quer dizer que necessariamente ela está sendo injusta comigo ou ela está entregando menos, mas é porque eu entendo que a fase que ela está vivendo tá requerendo, tá precisando dela um olhar mais para outra coisa. Porque a gente não consegue dar conta de tudo. A gente não tem como a gente tentar dar conta de tudo se não acontece isso. 10 de paus. E isso que é o necessário da reciprocidade aqui. Quando eu entendo essa questão de que às vezes o outro tá passando por uma fase que é um pouco mais complicada e que às vezes aqueles acordos que a gente tinha não, sabe? Então, o exemplo básico aqui,
A gente divide, um faz a cozinha, outro o banheiro na hora da limpeza, outro quarto, outra sala, e putz, a Mandrise agora, que tá sobrecarregada com o trabalho, não vai conseguir, então eu vou fazer um pouco mais. Porque eu sei que se eu tiver, no futuro, passando por uma coisa parecida, ela vai ser recíproca da mesma forma que eu tô sendo recíproco agora, entendem? Então não é sobre entregar na mesma quantidade, mas é de entender exatamente essas nuances da vida que a gente tem a dois, ok? Tanto que embaixo do 2 de copas a gente tem o imperador. E o imperador aqui também é um arcano maior e é muito interessante porque ele está bem entre o mago e os enamorados. Então são arcanos maiores aqui nas clarificações. Antes de tudo, o mago eu já expliquei. E antes de ir para os enamorados, a gente precisa entender que o imperador, energia de Ares, né? A gente geralmente fala que é uma pessoa que é muito turrona, muito teimosa, muito autoritária. E realmente, tem isso. Então a gente às vezes está falando de intransigência, ou seja, da dificuldade de chegar em acordos porque essa pessoa não gosta de dar o braço a torcer. E é muito interessante que ela caiu exatamente embaixo desse 2 de copas, em que eu estou falando sobre reciprocidade, porque às vezes essa parada aqui, essa rejeição que você está sentindo, é pela falta dessa reciprocidade, porque a pessoa outra com quem você se relaciona é muito turrona. É muito assim, tipo, não, mas é que tem que ser assim, não, porque a gente concordou desse jeito, não, porque o combinado não sai caro, é assim. Só que, gente, de novo, às vezes as coisas vão acontecendo, nem tudo sai conforme a gente planeja, e a gente precisa se adaptar de acordo com a situação. Mas, ao mesmo tempo, o imperador também vai falar de uma pessoa que entende a figura de liderança que ela ocupa. E aí, por isso que às vezes ela é tão rígida quando ela tá fazendo alguma atividade, porque ela sabe que ela é o líder ali, dentro daquela comunidade, dentro daquele escopo, enfim, daquela relação, e aí tenta ser aquela pessoa que é a provedora, que é nananã. Então, às vezes, por essas crenças, a pessoa pode ter essa dificuldade de soltar um pouco o osso, porque acredita que é o papel dela de fazer isso. Só que reciprocidade é a gente também entender que nem sempre a gente está no papel de controle, no papel de poder. É a gente também entender as concessões que a gente precisa fazer e não se anular. Uma coisa é se anular, outra coisa são as concessões que a gente faz. E aí, depois a gente tem as de ouros e embaixo os enamorados. O as de ouros, antes de tudo, a gente está falando de inícios e reinícios, de maior prosperidade, de maior estruturação. E isso para vocês, Virgem, é muito bom, porque, de novo, como vocês são do elemento terra e vocês são pessoas mais preocupadas com a organização, com a constância, a estabilidade que as coisas trazem, porque vocês entendem a importância de construir algo que vai perdurar e que vai trazer essa estabilidade, então isso daqui é muito positivo para vocês, tá? E aí pode sim significar um novo romance, tá bom? Porque a gente depois tem os enamorados. Inclusive, muitas pessoas têm dúvidas entre qual que é a diferença do 2 de copas para os enamorados. 2 de copas a gente está falando sobre reciprocidade, tá? Então, a entrega que as duas pessoas têm do jeito todo que eu já expliquei. Enquanto os enamorados, que claro, fala de romance, fala de amor, sim. A gente tá falando de casais, independente da orientação sexual aqui, tá, galera? Mas a gente tá falando de escolha, porque o signo que rege essa carta é Gêmeos, e Gêmeos é do elemento ar. E o elemento ar a gente tá falando o quê? Sobre racionalidade, sobre lógica. Então, escolha. Os enamorados fala de romance? Sim. Mas ele fala sobre escolher. Então, sobre pessoas que escolhem estar ali. Pessoas que se escolhem apesar das dificuldades, apesar das adversidades. Exatamente dessas situações, às vezes, que vêm na vida, que a gente não tem controle, apesar dos nossos combinados. Os enamorados falam sobre isso. Então, que eu falei lá anteriormente, o mago, a questão de ter a possibilidade de manifestar. Só que daí, às vezes, você tá ali, ó, junto com o imperador que é muito resistente, que é muito turrão, difícil de abrir mão de certas coisas. Só que as relações amorosas, elas precisam ser com base em escolha. Amor é escolher, e é escolher todo dia. Eu, inclusive, tenho uma coisa muito clara para mim quando eu me relaciono com alguém, porque eu sei e eu entendo
que muitas mulheres, por exemplo, porque isso é uma coisa construída em nós, né? A questão do ciúme, da gente ter muitos ciúmes, até porque a gente sabe que os homens muitas vezes aproveitam dessa postura mais de liberdade, que tem o ir e vir mais tranquilo e tal. Enfim, e que a gente sabe que tem homens que às vezes pulam a cerca, dão moral para outras pessoas e tal, e aí muitas mulheres às vezes acabam tendo ciúmes. Mas eu, particularmente, entendi bem novinha, assim, que toda vez que eu tinha ciúmes, isso fazia muito mais mal pra mim do que pro outro. Porque eu ficava numa ansiedade, aí quando eu ia questionar ou falar alguma coisa, eu era tirada pra louca. Então eu olhei e falei assim, quer saber? Eu, mesmo tentando ter controle, isso não impossibilitou, inclusive, que eu fosse traída. Mesmo tendo um controle que eu achava que eu tinha. Então, eu comecei a olhar, e não é fácil, não quer dizer que seja fácil. E cada um sabe de si. Mas eu comecei a olhar e falar assim, cara, não adianta eu querer ter controle sobre as coisas. Porque mesmo eu tentando, às vezes, saber, olhar, conversar, ver telefone e tal, a pessoa ainda pode dar um jeito de querer fazer o que ela quer fazer. Então, na minha cabeça, quando eu me relaciono com alguém, eu não quero que a pessoa deixe de ter contato, por exemplo, com outras mulheres. Porque o que eu quero, e pra mim vai ser muito mais verdadeiro e significativo, é que aquela pessoa, por exemplo, saiu com os amigos, aí um dos amigos levou uma amiga. E essa menina tem muito mais a ver com o humor com o namorado que eu tenho, do que eu e ele, né? Mas, mesmo que ele olhe e fale assim, pô, ela tem um senso de humor mais parecido do que a Mandrisa tem. Mas ainda assim eu escolho a Mandrisa. Porque independente de bater mais o senso de humor com a fulana lá, cara, a Mandrisa, ela ser quem ela é, com os defeitos e com as qualidades, é o que faz eu amá-la. O amor é isso, é a gente se escolher, independente dos outros que estão ao nosso redor, entende? Mas como eu disse, não é necessariamente uma coisa fácil. Que bom, que legal seria se a gente pudesse ser sempre assim, mas a gente entende que existem camadas a mais do que isso. Mas é só um exemplo, é só uma coisa que eu tô trazendo pra vocês, porque às vezes isso faz sentido, às vezes ressoa com alguém, às vezes as pessoas se identificam nisso, né? E seja como for, os enamorados, gente, é essa energia. É a questão do se escolher, independente das outras coisas e das outras pessoas que tem em volta. Eles se escolhem. Então aqui eu acredito que a gente está falando de uma nova possibilidade por ter um as. Então esse as, ele vem falando, porque veja, nessa reciprocidade está meio travada com a energia do imperador. Então vem uma nova possibilidade que vai trazer essa estabilidade que você gosta, virgem, que você quer, e que vai vir de um jeito realmente de escolha, a partir de escolha, entende? Onde você não mais vai ter que ficar parado sempre se questionando e se olhando e pensando, ah, e o que eu tenho, o que eu não tô fazendo, o que não... e que te sobrecarrega, entendeu? Porque uma relação é feita de duas pessoas, não só de uma. E aí parar de ficar nessa posição de estagnação e conseguir finalmente manifestar aquilo que você quer, quem você é, poder ser quem você é de verdade, sem ficar sentindo que tá pisando em ovos. Tanto que depois desse As de Ouros e dos Enamorados, eu tenho um Louco, que fala exatamente sobre o salto de fé, sobre eu poder me lançar numa nova possibilidade, por isso que eu acho que tem a ver com alguém novo que tá chegando no seu caminho, porque pede esse salto de fé. E que eu entendo que para você, veja, às vezes pode ser um pouquinho difícil, né? Porque para uma pessoa que gosta da questão de ter controle, e controle no sentido de eu consigo prever as coisas. Como eu tenho organização, eu consigo saber o que eu vou encontrar lá. Só que a vida, meu amor, nem sempre, muitas vezes, na verdade, não vai ter como a gente ter esse controle, esse planejamento. Às vezes a gente tem que só que se lançar. E o louco pede muito isso. Tanto que embaixo dele a gente tem o quê? 4 de paus. Olha que bonitinha essa escadinha aqui. 4 de paus, para pensar na casa mais simples que você conhece. Sempre vai ter 4 pilares, porque 4 de paus a gente está falando de uma estrutura. A gente está falando de uma base que dá a estruturação para a construção de algo maior. Então, quando a gente está falando, inclusive, de relacionamento e de amor, 4 de paus vai falar muito sobre relações que dão um passo a mais, até por isso da escadinha, sabe, de oficialização. Então, essa outra pessoa que for chegar para você, que vai chegar realmente querendo estar com você, dando de fato sua escolha e proporcionando uma estabilidade maior, pô, é muito mais jogo. Só que essa relação vai requerer o quê? 8 de ouros.
um trabalho manual. E vocês entendem isso. Gente, toda vez que a gente está falando de elemento terra, a gente tem que parar para pensar que a gente está falando de algo que leva tempo, né? E não é no nosso tempo, o tempo que a gente quer que aconteça agora. É no tempo que as coisas são. Ainda mais com a questão da internet, que a gente quer tudo para ontem, que a gente coloca tudo assim, velocidade 2.0, quero escutar logo, quero não sei o quê, sabe? Então, a gente precisa entender que as relações, elas levam tempo para ser cultivadas, como a terra. Quando eu vou plantar qualquer coisa, eu preciso primeiro preparar a terra, para depois semear, para depois cultivar. E dentro desse cultivar, às vezes eu vou aguar demais a plantinha, morreu. Aí eu vou ter que ir lá começar do zero. Como às vezes tem uma geada, morreu. Mas daí com isso eu aprendo, porque daí eu olho e falo, beleza, agora eu já sei o quanto que eu tenho que regar. Quando for geada, eu já sei o que eu tenho que fazer para proteger aqui. Entende? É nessa coisa de tentativa e erro que eu vou aprendendo a como nutrir, a como cuidar, essa escolha, sabe? Não só a escolha, é também a reciprocidade dentro dessa relação. E que leva tempo, é um trabalho diligente. O 8 de Ouros fala sobre isso. Tá vendo como cada disquinho tem o seu próprio padrão, o seu próprio desenho? Por quê? Eu faço isso com atenção, eu vou olhando para os detalhes, eu vou percebendo, entende? E isso não só tem que vir de você, como da outra pessoa, mas eu acho que vem. Por quê? Cavaleiro de Copas. E Cavaleiro de Copas é um excelente sinal quando a gente está falando sobre chegada, né? Porque o Cavaleiro de Copas, todo cavaleiro luta por alguma coisa. E o de Copas luta por um amor, por um sentimento muito forte. Pensa que dentro dessa copa que ele carrega tem o vinho mais exótico, diferente, uma safra que você não acha com facilidade. Ele só vai entregar para aquela pessoa que ele sabe que merece. E ele vai lutar com unhas e dentes para não derramar uma gota. É esse tipo de pessoa que você precisa deixar entrar na sua vida. É por isso que você precisa dar um salto de fé. E às vezes até esse imperador pode ser você nessa tentativa do controle, pela organização, pelos combinados que se tem, entende? Só que entenda que relação recíproca não necessariamente é entregar na mesma quantidade, mas sim de acordo com o que a vida está pedindo, de acordo com a fase que a gente está pedindo. Porque os enamorados, que é um excelente sinal aqui para amor, virgem, é escolha. E dentro dessas escolhas, a gente também tem que saber quando a gente solta para deixar o outro respirar. Tanto que, olha só, fundo do baralho, o que, que a gente tem? 5 de paus com alta sacerdotisa. Não é à toa. 5 de paus, a gente está falando sobre competição, disputa, treta mesmo, sabe? Discussão. Então, assim, você tem que fugir desse tipo de coisa. Por isso que eu gosto muito de tirar fundo do baralho. Porque às vezes são informações que complementam a linha principal aqui, que às vezes a gente perdeu de ver. Então, o 5 de paus fala, cuidado para não ficar entrando em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Cuidado para não querer ficar competindo, no sentido de, porque eu faço isso, e você? O que você está fazendo? Gente, esse tipo de coisa é o que mais mina a relação. Ok? Então, às vezes, isso, inclusive, tem muito a ver com a questão da morte aqui. Deixar certos comportamentos, certos padrões morrerem. Parar com esse tipo de postura. Porque às vezes é exatamente isso que traz a rejeição. Que às vezes faz com que as relações que você tente nutrir amorosamente não fluam. E onde que você vai ter muita resposta disso? Dentro da sua própria intuição. A alta sacerdotisa, ela fala sobre o nosso sagrado feminino. E independente de você ser homem ou mulher, tá? Todo mundo tem. A gente tem a nossa intuição, sabe? E diferente paranoia. Inclusive no meu Instagram eu tenho uma publicação sobre isso. Carência ou paranoia. Dá uma olhadinha lá. O link também tá na descrição do site. Então, a autosservitismo a gente está falando sobre a gente se escutar. E vai dizer que isso daqui não está ressoando completamente com a questão do eremita? Então, além de olhar para si, para os seus próprios padrões, entender o que está te deixando sobrecarregado, sobrecarregada, é também olhar para si num ponto de escutar mais a sua intuição. Não agir tanto só pela lógica e só pela estrutura do que foi combinado. Tá bom? Nossa, Virgem, eu achei muito bonita a leitura, de verdade. E olha que geralmente quando eu faço tiragem de tarô, no tarô a gente tem até aquela brincadeira entre o baralho cigano e o tarô, né? Que enquanto o baralho cigano fala, não, porque isso daqui tem que fazer nananã, o tarô tipo, querida, veja bem, lá, lá, lá. E aqui eu achei que foi bem assertivo, não é mesmo? Vamos então para 3 cartinhas finais para a Virgem, por favor. Clarifique, complemente e ou expanda essa energia aqui que a gente viu.
Mas, ó, tem tudo pra tua área amorosa ficar maravilhosa, tá? Vamos lá, primeira cartinha. You're not supposed to always be happy, let happy sleep. Cara, eu falei sobre isso. Nem sempre dá pra ser do jeito que a gente quer. Nem sempre a gente consegue ser feliz. Porque, ó, o que essa carta fala? Você não é pra ser feliz a todo momento. Não existe felicidade a todo momento. Deixe a felicidade dormir. Ninguém é feliz a todo tempo. Ou seja, a gente compreender que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. Nem sempre vai ser do jeito que a gente espera. Então, às vezes a gente tem que deixar também as emoções, sabe? Inclusive, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande na sociedade hoje em dia de saber abraçar os sentimentos negativos. E por isso que eu acho que tantos jovens e adolescentes acabam tendo ansiedade e depressão tão cedo. Porque como eles são... não se deixa eles terem acesso, às vezes, a perder coisas, a se frustrar e tudo mais. Quando eles vão virando adultos, e aí a vida, infelizmente, tem dessas, eles não sabem lidar com isso. E não porque eles sejam pessoas ruins, mas porque eles não tiveram essas experiências enquanto crianças e adolescentes. E daí, quando eles se tornam adultos, eles não sabem lidar com essas frustrações, com perda, com luto. A gente não pode brigar com os sentimentos que são negativos, porque isso faz parte da vida também. A gente precisa saber lidar com essas sensações, sabe? O próximo. I am brand new, teenager me, childhood me, baby me, source. Cara, sensacional. O que eu acabei de falar. Aqui, ó. Eu sou uma pessoa completamente nova. Só que, ao mesmo tempo, vou até aproximar mais. Veja, aqui, gente, eu quebrei a unha. Ela tá muito feia, mas eu não posso usar o dedo meio que fica feio, né? Mas enfim, faz parte. Então eu sou uma nova pessoa, é o vermelho, né? Só que dentro dessa nova pessoa, ou seja, pensa eu, Mandrisa, agora com 32 anos, logo farei 33, né? Ainda assim, que eu seja uma adulta, eu ainda tenho internamente o meu eu adolescente, o meu eu criança, o meu eu bebê, o meu eu enquanto essência. Ou seja, são as várias camadas de mim. O que eu estava falando agora. Então, existem várias camadas de dentro de você que não brigue com elas, entende? Saiba lidar com elas, saiba viver com elas, porque isso faz parte de quem você é também. Para você ser quem você é hoje, precisou criar-se essas camadas. Bonito, né? E ó, the more you create, the more the universe is. Quanto mais você cria, mais o universo é. Então, quanto mais você manifesta, quanto mais você aprende com essas coisas, quanto mais você abraça essas situações, mais energia, mais convite, mais alinhamento com aquilo que você merece, que tem a ver com você, chega a você. E é exatamente isso. Quanto mais você se permite sentir todas essas camadas, sabe, fazer as pazes com essas camadas de dentro de você, quanto mais você permite e deixa as suas emoções fluírem, sabe? Às vezes não tentar ser feliz, se colocar numa felicidade a todo momento, entender que às vezes tem as frustrações, entender que às vezes tem as rejeições, parar de tentar performar uma alegria a todo momento, olhando melhor para si, mas de um jeito em que você, enfim, consegue se alinhar, sabe? Os convites chegam, as coisas fluem melhor. Minha avó sempre falava, Mandrisa, a palavra tem poder. Então, pensa naquilo que você está manifestando, sabe? Na forma como você se comunica para as coisas. Porque no final, isso daqui faz toda uma diferença. Virgem, espero que tenha feito sentido, espero que tenha te ajudado. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, conta aqui nos comentários o que você achou, se ressoou com você, se fez sentido. Lembrando que a minha agenda está aberta, então se você gostou da forma como eu fiz essa leitura, tem lá no site, tem todas as informações necessárias, todos os valores. E é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!